comigo. A mão direita fala Jeová Jiré. Jeová Jiré. Eu creio. E o Senhor é o Deus. E o Senhor é o Deus Da provisão. da provisão. Também acredito. Também acredito. Que sacrifício Sacrifício e provisão e provisão andam juntos. andam juntos. E nesta noite Nesta noite eu entregarei eu entregarei o meu sacrifício meu sacrifício no teu altar. no teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jeová Jiré, Senhor Jeová Jiré. entra Entra na minha vida, na minha vida, na minha família, na minha família, na minha casa, na minha casa, no meu emprego, meu emprego, cura cura os enfermos os enfermos da minha família, da minha família, cura e liberta os oprimidos pelo inimigo, em nome de Jesus. Senhor Jeová Jiré, Senhor Jeová Jiré. eu lhe peço, ano 2011, na unção, da prosperidade, em nome de Jesus, que tudo eu colocar no meu mão, seja abençoado, agora o Deus Santo nome, assim seja, e amém. Graças a Deus. Amém? Pessoal, Jeová Jiré, ele pula das páginas do Velho Testamento para o Novo Testamento agora. E é tanto que se recebe. Você ouviu o testemunho nesta noite do homem que fez um voto com Jeová Jiré e consagrou o voto quinta-feira, e na sexta-feira, não ficou para sexta-feira e um ano após, não, ficou para sexta-feira no dia seguinte. Ele já nos chega aqui, dá um testemunho e fechou o negócio e ganhou 100 mil reais. Isso é fé, determinação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava agora pregando para uma multidão de quase 5 mil pessoas. Quase 5 mil pessoas famintas. Digamos que, amém, cada pessoa comesse um pão e necessitasse de um peixe. Mas ali naquele momento, Jeová Jiré nos mostra, nos revela o poder dele para com aqueles que creem no seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí, pessoal. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra aqui dois porém. Até eu vou falar porém, e eu quero falar sobre isso. Cuidado com aqueles delitos. Cuidado com aqueles comércios. Cuidado, igreja, com aqueles que tentam roubar a sua fé. Quando Jesus perguntou, tem alguma coisa para que nós possamos alimentar esse povo? Felipe disse que uma grande quantidade de dinheiro talvez não fosse possível comprar um alimento para aquele pessoal. Olha ali, alguém tentando roubar a fé de Jesus. Olha ali, ele disse assim, preste atenção, porque muitas pessoas querem ser abençoadas, porém, não são por quê? Porque fala de como fez o Felipe. Ele disse, Jesus, 200 dinheiros não será suficiente para comprar tanto alimento.
abençoado na parte do alimento. Felipe diz, 200 dinheiros não dá. Mas olha bem, Jesus está de olho nos caçadores, nas pessoas que têm atitudes. Jesus está de olho, está observando as pessoas que têm atitude. E graças a Deus que no meio daquele povo tinha um homem de atitude. Homem que caçava, homem que procurava, um homem que não se contentava em ver verdadeiramente o pessoal derrotado. Ele estava caçando, ele estava procurando, ele encontrou e disse, olha mestre, não, velho, não é como o Felipe falou, não é dessa maneira, não é como estão falando, mestre. Aqui tem um moço, ele tem 12 pães, eram 5 pães, né? 5 pães, eu estou no negócio. Ele tem 5 pães e 2 peixes pequenininhos. Talvez você, olha aí, tirou daqueles seus 5 pãezinhos e peixinhos pequenos, da onde eu tinha, cavou para trazer para Jeová direto. Aquele moço, diz a Bíblia, e tem os historiadores, os homens estudiosos, que dizem que aquele rapaz tem 17 anos de idade. E aquele rapaz saiu para comprar pão, para alimentar os seus irmãos que estavam em casa. Ele deixou sua mãe em casa e foi, não sei se foi na padaria, eu não sei se aonde ele foi, mas diz a Bíblia que ele vinha voltando com 5 pães. Dinheiro, olha bem, presta atenção, dinheiro que aquele moço tinha, deu para comprar 5 pães de cevada e 2 peixes. Ia voltando para a sua casa, levando para alimento da sua família. Mas ali Jeová Jiré fala o coração dele. E ele faz uma doação. O seu tudo, ele dá agora para o Senhor Jeová Jiré. E como a Bíblia garante que é dando que se recebe, como a Bíblia nos garante que planta e colhe 100 vezes mais, e não é lá, é aqui na terra. Então nós vimos aqui um milagre acontecendo. Vimos Jeová Jiré agora pulando, saindo das páginas do Velho Testamento para o Novo Testamento. E quando aquele moço, amada igreja, doa para Jeová Jiré 5 pães, 2 peixes, sabe qual foi o resultado? Ele ia chegar em casa com 5 pães e 2 peixes. Sabe com quantos pães ele chegou? E quantos peixes? A Bíblia diz que ele não chegou com nenhum. Agora, ele já estava por cima da carne seca. Agora ele já tinha que levar para ele. Porque Deus é completo. Quando você faz, você acredita, ele dá para você e ainda manda levar na sua casa. Jesus disse para os seus discípulos, agora enche os cestos dos pães que sobraram do alimento desse povo. E os discípulos começaram a recolher pães e peixe. Diz a palavra de Deus que 12 cestos foram cheios de pães e peixe. E ele agora chega em casa. Quem sabe a mãe diz para aquele jovem, ô garoto, ô Pedrinho, vamos dizer assim o nome, vamos chamar dessa maneira, ô Pedrinho, ô Antônio Carlos, o que você fez que você está chegando com 12 cestos cheios agora? Aí ele disse, mamãe, eu tenho para Deus, tudo que eu tinha, tudo que nós tínhamos, eu tenho para Deus. E ele nos devolve agora 12 cestos cheios. Vamos comer agora o ano todo, vamos ficar farto. Vamos agora até vender pães agora. É muito, né? Olha bem, eu estou falando de um Deus de prosperidade.
Para aquele que crê, Ele vai operar milagres. Eu digo para você, tem 2 envelopes aí na cruz lá. 2. É porque Deus sabe. Deus sabe que esse envelope tem dono. Deus sabe que esse envelope tem dono. E os donos não vieram pegar. Né? E eu quero dizer a você que tanto teve desejo de fazer a campanha. Mas o dia foi hoje para terminar a campanha. O último dia de consagração foi hoje. Mas voltar vai ficar até o dia 6 de janeiro, até o primeiro domingo, segundo domingo, primeiro dia 2, né? Vai ficar até o segundo domingo de janeiro montado. Você pode consagrar, aquele que quer pegar hoje, pode consagrar até no segundo domingo. Você pode consagrar. Você não pode deixar de obedecer a Deus. Você tem que obedecer ao Espírito de Deus. Para que você seja abençoado. Para que as maldições caiam por terra. Para que você seja uma pessoa cheia da graça e da unção do Espírito Santo, igreja. Em nome de Jesus. Então eu quero dizer a você, quando dá para Deus, você recebe triplicadamente. Porque o homem nunca vence Deus no dar. Nunca vem, quero aconselhar você que ganha seu dinheiro, não importa se ganha muito, não importa se ganha pouco, não importa se o seu salário é salário de Marajá, ou um salário simplesmente aquele salário que supre a sua necessidade. Mas desse salário, eu quero orientar você que 10% é de Deus, não é seu não. E ainda tem pessoas que acham que a pastoração é ruim, mas eu quero morrer ruim, desde que eu morra pregando a verdade. Quero ser ruim para muitas pessoas, mas quero ter a minha morada garantia lá no céu com o Senhor Jesus, por eu falar a verdade. Preste atenção, pessoal, não é brincadeira. Tem pessoas que negociam com o dízimo de Deus, tem pessoas que recebem o seu salário, recebem o seu dinheiro, recebem a sua aposentadoria, recebem a sua rescisão de contrato, recebem a etapa que faz. Primeiro vou gastar naquilo que me pertence, naquilo que me convém. Depois de sobrar, eu dou para Deus. Você vai para o inferno. Pode ter certeza. Por quê? Por que vai? Porque ladrão não entra no céu. E a Bíblia diz, e está registrado lá em Coríntios que o ladrão